Segunda parte de roubando imprevistos, galera, e eu já tava no servidor, olha o que o cara tem. Noiteira Rainbow. Vai abrir. Abriu. Não. Porra, velho, o cara tinha comando de ADM. Se ele não tivesse, eu acho que eu roubava, hein, galera. Bora ver aqui. Cara, eu odeio esse negócio de se passar rápido, ter que voltar tudo. A gente tem que passar bem assim, devagarzinho. Só o básico pra elas, só o essencial. Quer vender produtos digitais e não sabe por onde começar? Entre para o programa de aceleração de vendas da Hotmart. Do chicleteiro. Impulso 2026. Programa de aceleração de vendas. Só o básico pra elas, só o essencial. Vou ver em outra ponta, tá? Voltando. Vamos entrar aqui. Vamos aqui, amar. Opa, opa, opa. Entrando. 4 bases. Galera, eu tô vindo pra cá pra ver se eu... Ah, cara, não dá, velho. Os caras é pobre e ainda é ruim. Então pede para Fabrício não decidir. E ele fala que vai proteger tanto Fabrício quanto a sua mãe, mandando ele ficar em casa. E assim ele vai de encontro ao homem que bateu nele, que já estava bêbado. Ele coloca uma armadilha para o homem no chão, com uma nota. E quando ele se abaixa para pegar aquela nota, Mark aproveita para dar uma paulada na nuca dele. Mas a madeira acaba se quebrando e ele não consegue nocautear o cara. Ele fica bolado, pois ele achou que era o melhor jeito de nocautear ele de uma vez. Mas não foi o suficiente. Descendo aqui, né? Então Mark sai correndo, falando que acha que ele vai ter que sofrer mais um pouco. E assim o homem sai muito puto atrás dele, falando que vai matar o garoto. Então Mark começa a soltar várias armadilhas que fez em cima dele. E assim ele acaba tropeçando em uma delas e cai de cara no chão. Mas quando se levanta, seu rosto está todo sujo de lama. Então Mark taca uma pedra na cabeça dele e jogando várias outras. E ele pensa que a diferença física no combate corpo a corpo era algo que ele nunca poderia superar. Então ele fala que vai completamente de longe. E assim o homem fica cada vez mais irritado, falando que vai matar o garoto. Então Mark fica feliz por ele estar parado. E ele fala que estrategicamente a melhor opção do homem seria sair dali e ir na sua casa mais tarde. Mas, novo que um idiota como ele vai pensar daquele jeito. E assim ele continua caindo em todas as armadilhas do garoto. E quando ele se aproxima mais do garoto, Marco atira uma armadilha com uma pedra enorme no alto, que vai das costas do homem, fazendo ele sentir uma baita dor. Porém, ele continua seguindo em frente da direção de Marco. E galera, quem lembra desse servidor aqui, ó? De Jamal, galera. Servidor aqui, ó. Esse daqui me rendeu, hein? O Jamal tá online? Ele tá jogando... Ah, opa.
Vamos chamar ele pra uma trade, né, pô? Para o garoto, se ele já esfaqueou alguém uma vez. Ele fala que Só sim, o ele fala que básico sempre quis pra fazer pessoas elas. desde Só 19 anos. assim. Ele perguntou se será que a mãe dele sentiria sobre isso. Então ele joga uma pedra na direção do garoto, fazendo ele desarmar sua postura e dá um soco no menino jogando ele longe. Então ele fica baixado sentindo dor e o homem pega ele pelos cabelos, perguntando se ele está tentando arrumar o dinheiro. Tentativa, quero chutar pra mudar a esteira. Tem que prever, velho. Pois o lixo no mundo continua aumentando porque ele tem que lidar com o lixo igual a ele. E se ele vai crescer e se tornar um pedaço de bosta, matar ele ali e agora vai ser um favor para a sociedade. Então o Marco fala que a Júpiter é exata burro, mas ele está certo sobre isso. Se eles são o tipo de lixo que se incomoda com pessoas como ele, então matar eles ali agora será uma contribuição para a Ele tá sociedade. mais eu? Então aparece Fabrício Eu tô atrás só dele, olhando. acertando a cabeça dele. Os dois começam a juntá-lo com toda a raiva do mundo, querendo matar a Ana de Ruth. E assim ele cai desacordado no chão. E Marco fica decepcionado que depois de tudo aquilo, ele se achou pela vitória do mundo. Então ele vai ser muito deserto. E no resto da sua vida, e sua mãe por sua vez fala sobre o trabalho e espera que essas crianças possam se salvar do choque, esperando que eles não façam nada de errado. Então Fabrício fala para Marco que ele é meio burro. E mesmo ele na escola, ele não vai falar nada. Então ele vai só ajudar seu irmão. E assim Marco chama ele para os dois aprenderem embora. Ele fala que eles dois Galera, eu passei a mão nos negócios de amar, velho. e ele fala que vai ser o mais forte. Então ele vai calar todos, olhando para ele de cima de uma vez. No outro dia, o outro encontrado paralisado no fim do outro. E chegando em casa, tá muito morto que é aquilo que ele está trazendo. E ele fala que o açougueiro lhe deu restos de carne de ontem. E ela fica toda felizinha. E o tempo depois, o irmão deles acorda. Vamos chamar ele. A torta de carne. E o Marco fala que ele de receita. Que a carne que foi comprada com dinheiro sujo. Porém, todas elas ficam muito felizes comendo. E ele pensa que aquilo era o suficiente. E o domingo, além deles, fala que gosta do livro bonito da igreja. Está tudo bem comer pão e sopa. E quando ela está ali, ela sente que a sua família está em outro mundo. E ela fala que é por isso que gosta de estar ali. E depois daquilo, Só o básico pra elas. Só o essencial. Gerado apropriado naquele canto do país. E tudo que tinha era um jogo de lutas ilegal usado para apostas. Mas eles não queriam ensinar os garotos. Então ele bêbado chega chamando as crianças. Ele pergunta se elas querem aprender boxe. E eles ficam confiados com ele. Então ele fala que seu nome é Luciano Mendes. Mas obviamente as crianças não conhecem ele. E ele pergunta o nome dela. Falando que não acreditam ele não. E ele fala que não apenas o velho bêbado. Mas ele fala que ele nunca ouviu falar no médico mais sábio que eles fizeram. Então o Marco pergunta se ela é testemunha. Ele fala que é melhor não pensar em brincar com ele por isso. Então ele fala que está assustado, rindo das crianças. E não fica tranquilo, falando que está apenas interessado no jogo. Então ele fala que ele pessoalmente vai ensinar boxe para ele. E assim Marco pensa que esse foi seu primeiro encontro com seu técnico. Então ele manda os dois entre si. E o garoto pergunta o que ele está dizendo, pois ele diz que ensinar boxe para ele. Mas ele fala que merda o garoto está falando, pois o garoto supostamente deveria que se eles não lutarem, ele não vai ensinar. E assim Fabrício entende rapidamente e começa a luta batendo no seu irmão. E o velho começa a lembrar, falando que o irmão nasceu para lutar. Ele não está recuando para o irmão mais velho, mesmo tendo diferença de peso. E na verdade, ele está o empurrando. Então ele fala que ele é brutal, agressivo e corajoso no momento certo. Porém, o outro irmão Tava esperando. inteligência, pois ele precisamente prevê o pior movimento do irmão e imediatamente ela de volta com um contra-golpe muito efetivo. Então ele fala que o garoto é calmo e técnico, mas ele está cheio de entusiasmo. Ele fala que agora, antes da vitória do irmão mais velho, está considerando a diferença de peso, é uma vitória para o irmão mais novo. Porém, no futuro, tem um irmão novo legal. 16 horas para atualização. Galera, eu vou usar muito essa máquina de duelo aqui, velho. Como é que os caras lançam um negócio em manutenção, doido? Depois do jeito só pode usar essa mão aqui, ó. Ah, amor de ferro. Aí, aqui tá mais escuro. Deixa eu ver se tem algum aqui mais igual. Sim, nessa conta eu tô com um pouco de renascimento. Só o básico pra elas. Só o essencial. Esse cara não entra não, né? Mano, olha o visual desse bicho, é massa.
Não, isso aqui era pro ser God. Seriamente, olha o visu dele. É gordo. Tá essa porra. Seu pai depois de tanto tempo. Ele tomou a sorte do seu pai. Ele pergunta quem ele é para fazer isso possível. Quando você é filho da maioria, isso é por causa da dívida. Mas Marco fala que ele apagou todas as dívidas que ele deixou. Então ele pergunta por que ele está fazendo isso. Mas Marco chora, você não acha que ele precisa dar algo. Vamos entrar. Ele questiona o que vai acontecer caso ele não queira. Apenas sua vez, manda alguns homens entrarem, mandando ensinar ao seu pai o quão divertido é assinar. Que assim, rapidamente, domina tudo. E é dito que o carisma sempre atrai pessoas do mesmo tipo. Que ele é o meu irmão. E os irmãos se tornaram líderes de um ano. E o seu velhote começa a falar que não tem visto eles na cidade recentemente. Questiona o que eles têm feito. E Marco fala que vai dar para outra coisa. E tinha alguém precisando de um presente. E o velhote fala que o que eles fazem não é só que ele não vira essa vista olhando no box, não se quer ser líder de uma gangue. E eles percebem que o velhote já sabe. Mas ele fica pensando que ele não é nem o pai dele. Não tem ninguém, mano. Então, Marco questiona o que ele quer. Quando você ele quer um presente ou algo assim. E ele fala que não aceita presente dos outros. Mas para vezes zoou ele. Fala que eles vão mudar o mundo. E assim, Marco fala que é Natal. E pergunta por que ele não vem na sua casa e come com ele. Jingle bell, jingle bell. Já tô com sono, velho. Começa a brilhar. E após ir à igreja, sem arrepender de todos os seus pecados, o velhote chega na casa deles. E eles perguntam por que Jingle bell. ele fala que é porque o Fabrício fala que ele pensou que ele era só um bêbado. Mas ele está em um ótimo estado. Porém, o velhote fica bolado e fala que é um bêbado sim. Então o Marco fala que o velhote quer pedir um favor sobre ele ser o boxeador, pedindo para ele manter isso em segredo. E o Fabrício fala que disse a elas que eles estão trabalhando. E vai dizer que ele é o seu chefe. Porém, o velhote fala que ele nunca trabalhou antes. E todos eles falam que também não. Então o Marco manda ele apenas fugir. E assim eles continuam andando até chegarem em casa. E sua mãe pergunta quem é ele, falando que ele é peludo. Então o Marco fala que ele é seu chefe. Já que lá fora ele convidou ele para comer com eles. E a mãe dele se apresenta pela Severina Maria e agradece por cuidar dessas crianças. E ele fala que também fica agradecido por Ela tá protegendo a porra do bombardeio, velho. Quem é que é bombardeio? E pergunta quem é aquele velhote peludo. E Maria pede para ela não ser tão Nada. Ele é o chefe dos irmãos dele. Nada. Se quiser me dar a boca, eu ficar feliz. É o dono que tá aqui, velho. Tá não. A primeira vez conhece alguém como ele, dizendo que é Santorino Júnior, a irmã mais nova da família Santorino. E essa rapaz humilde mandou ele se sentir confortável, mas ela também pede para tocar na barba do velhote, falando que é uma barba muito comum e ela realmente queria acariciar. E nisso ele começa a pedir para Maria parar a filha dela. E então ela aparece do lado dele, com uma cara meio assustadora, e falando que a barba dele é muito querida do corpo, falando que ele parece um filhotinho. E assim o velhote fica perdido. Depois disso ela traz a comida e começa a rezar, agradecendo a Deus por lhe permitir conhecer um maravilhoso convidado e por permitir eles a comer aquela comida deliciosa juntos. E por fim ela agradece a Deus por lhe dar a feliz Vê aqui mais um. naquela noite o ambiente foi completamente limpo. Tudo foi decidido. O velhote e os dois levam ele e ele fala que foi uma ótima refeição. Porque ela estava muito boa com a gente fala que não tem tempo para acreditar. Então ele deve só vir e visitar quando se sentir em casa. Mas Marco fala que ele poderia apenas viver com eles com a própria questão. Mas o velhote fala para eles não estragarem os coisas do Natal com esse. Ele fala que a rua parece melhor para ele. E ele fala que vai ser, eles disse que não importa o que eles fazem no box. Então não porque eles só não focam no box. Pois ele ouviu que eles tinham reclamado de não ter muito aniversário para eles terem no box. Maria, mano. Galera, eu vou ter que acabar o vídeo por aqui porque ninguém tá entrando, velho. Maria, mano. Todos se esforçam pra ver se consegue alguma coisa, mas nunca consegue nada. Pensando nisso, que começa uma guerra de neve com o velhote, que eles planos se militar muito bem para tentar esperar. Eles começam a brincar todos juntos. E Marco fala que gosta da neve, depois quando o bairro inteiro está coberto de neve branca, a filha aparece de neve e aparecer por isso que ele gosta. Ele fala que seu professor que eles vão abandonar e deixou de ser favorito. Então um deles vão acordar Galera, eu vou estar abrindo, como eu já disse isso, mas nunca abri, né? Um novo quadro de roubando, tipo, entro nas lives e roubo. Mando meu nick, aí